Olá, tudo bem? Bom, eu queria falar a respeito aí sobre os elementais, ok? E também dar um depoimento do que aconteceu, certo? Bom, eu tô até com aqui, então, chifre de capeta. Aí você acredita se você quiser, cara, porque eu acho que é importante, né, nesse sentido, pelo menos, fazer esse depoimento, ok? Bom, basicamente assim, a gente está falando dos elementais, tá? Eu já falei uma vez sobre os elementais. Os elementais eles estão muito ligados aí à natureza, tá? Mas assim, vamos só entender o seguinte: o elemental, assim como todo ser, ele tem lá pensamento, sentimento e energia. E dentro do seu sentimento e do seu pensamento, ele tem uma consistência, né? É, como é que eu vou dizer? Um atributo, ok? Em que ele vai gerar a ação dele. Pelo que eu entendi, ele não é muito diferente dos anjos. Os anjos também têm um atributo, ok? Só que os elementais eles trabalham aqui e eles trabalham com a natureza, ok? Ou seja, as energias da natureza. Mesmo porque uma planta é viva, tá? Eu já vi, pelo menos do outro lado de lá, quando eu estava numa outra dimensão, as plantas lá que elas se manifestam, entendeu? Ela não fala com você, lógico, tá? Mas ela se manifesta. Então eu acredito que deve ter um princípio consciencial aí no meio. E aí tá justamente o elemental que trabalha nesse nível, tá? Só uma coisa que eu acho que é importante falar, que o Exu não é elemental, tá? Ele pode até fazer um relacionamento, o guardião, etc. Ele pode até fazer um relacionamento, uma comunicação, porque eles estão num nível espiritual. Mas ele não é não, porque tem gente que fala isso, tá? E eu olho assim e falei, caramba, Exu? Elemental? Pelo menos eu não conheço. Assim, eu nunca vi um elemental. Nunca vi. E eu também não acredito nas pessoas que disseram ver elementais, tá? Mesmo porque toda vez que a pessoa fala, e como eu já tenho uma certa idade, não sou tão velho assim, mas assim, cara, 50 anos eu acompanhei tudo isso, cara. Todas as coisas que a maioria das pessoas falaram lembram temas de filmes que eu já assisti, entendeu? Por isso que eu sempre fico com o pé atrás com todo mundo, cara. Com todo mundo. Por isso que eu falo, ó, tá querendo saber sobre cemitério, essas coisas aí? Quer ver se você está sendo enganado? Veja o filme Os Espíritos. Quer falar sobre o que acontece com a pessoa depois que morre, como é que é o mundo espiritual? Tá desconfiado da pessoa? Veja o filme Amor Além da Vida, porque eu já vi relatos de pessoas que pegam um trecho desse filme, fazem uma leve modificação, né? E falam que é seu. Tem o outro lá do Patrick Swayze, né? Que é a mesma coisa também, tá? Como é que é? Não, que uma pessoa que eu conheci, ela faleceu, e aí os seres das trevas fisgou ele com fios obscuros que pareciam sombras que estavam levando ele. Eu olhei assim e caramba, eu já vi isso. E o homem lá em cima comigo, ele ele sempre dá uma chance, né? Ó, tá aqui, ó, vou mostrar pra você. E aí eu vi, por exemplo, o filme do Patrick Swayze quando o taxista morreu, é igualzinho, tá? Igualzinho. Então toma muito cuidado, tá? Numa boa, eu sei que você deve ter o quê? 30 anos, 20 anos, tá? Você não viu, porque naquela época você devia ter aqui 15 anos, você queria mais zoar, eu sei que eu também queria zoar muito, mas a gente vai levando, né? Enfim, mas assim, toma muito cuidado. Então, assim, focando de novo aos elementais, esses seres estão ligados ao quê? Estão ligados à natureza, ou às árvores, ou ao solo, ou à água e por aí vai. E cada uma representa um atributo. Tá? Então, por exemplo, a terra é a estabilidade.
A água é a fluidez, as emoções. O ar, né, é mais o pensamento, ok? O fogo é a energia, né, a energia de limpeza, a energia de transformar, de refazer e por aí vai. Então eles fazem estes seres, né, pelo que eu vi, eles fazem isso, eles têm essa responsabilidade. Às vezes eu penso o seguinte, que eles estão ligados muito ao Espírito Santo, né? Ou seja, é um braço, tá? Não querendo misturar religiões, lógico, tá? Porque assim, o Espírito Santo ele atua mais na energia, né? Mas às vezes este ser deve estar muito mais ligado, né? Deve ter esses braços que são os elementais, assim como os devas também, que vão auxiliar uma pessoa, vão auxiliar uma entidade, enfim, para determinado trabalho. Beleza? Bom, como eu falei, os elementais têm essa função, ok? Eles agem, eles interagem nesse sentido. E aí, cara, entendendo isso, entendendo que são seres que são conscientes, o que a gente pode perguntar, que aí é o grande lance, né? O grande lance. Como que eu faço para me comunicar com um ser desses? Como é que eu faço, cara? Assim, a minha dica é a seguinte, é o que eu fiz quando eu estava com um problema de saúde, tá? Eu fui até um parque aqui que é super verde, né? Se você tá na dúvida, pega um parque aí perto da sua cidade, que seja aí, né? Com bastante verde. Você tenta se concentrar nesse sentido, né? E aí você faz o seu pedido. Então, assim, é uma técnica de fora para dentro. Porque se você não consegue comunicar com esse ser, você pode comunicar com a energia que está ao redor e dentro da energia ao redor tentar acessar. Entendeu? E aí fazer o seu pedido. Ou tentar essa comunhão. Entendeu? Meditação e por aí vai. Assim, deu certo. Não ganha, não é Mega Sena. É outra coisa. Tá? E aí, assim, funcionou. Tá aqui, estamos levando, tal, foi familiar. E é uma coisa que eu fiz por instinto e quis compartilhar. Faz muito tempo. Desculpa. Fazia uns 6 meses isso, tá? E deu certo, tá? Pode ser coincidência? Pode, lógico que pode. Lógico, tudo pode, tá? Pode ser algo além? Pode também. A gente não sabe. Mas assim, tudo aquilo que a gente faz, todo pedido que a gente faz, toda comunhão que a gente faz com um bom intuito, sempre vai ter uma boa resposta, entendeu? Agora, já um pedido com mau intuito já é um pouco diferente. Eu acho que não tem boa resposta. Tá bom? Era isso que eu queria dizer para vocês, tá? Se você gostou do vídeo, beleza? E a gente vai levando. Um abraço aí, tchau, tchau.